Mas, assim, falando do meu orientador, ele sempre foi uma pessoa que apoiou. A divulgação, assim. A divulgação, o canal. Começa assim, faz sim. Ele viu eu gravando uns vídeos meio louco lá, ele só chegava falando, o que você tá fazendo? E eu, professor, tô fazendo umas gravações Caramba, aqui. isso aí é o sonho de muita gente. Porque continua uma isso aí, grande tá fazendo parte da certo. gente é, tipo, discriminada, entendeu? Dentro da universidade. Nossa, sim. Isso é cultural dentro da academia, né? É cultural. Gente, tem um exemplo aqui. Eu acho que esse é o momento correto. Olha que gancho. Isso mesmo. Tem o José Reis, que Exato. ele é um... José Reis eu fiz, quando eu estudei na USP, na década de 90, eu fiz geofísica, né? E aí, para escolher matérias optativas, eu fui fazer jornalismo científico. Ah, que legal. Jornalismo científico. Não, pera, você conheceu ele? Conheci ele. Você conheceu? Nossa, que legal. O José Reis, isso cara, aí. que legal. inveja, que inveja. Porque, demais. Assim, não, fala dele, pode falar dele. A história... Não, faz a propaganda do livro já. Faz a propaganda. Porque o negócio é assim. Nosso livrinho. A gente escreveu um livro com cientistas brasileiros. Então, tá em ordem cronológica. Mostra a capinha do livro. Olha a capinha, que lindinha. Não, isso aí é muito legal, porque quando eu comecei aqui esse projeto, até quando eu falei com o pessoal do Flow, né? A minha ideia era, cara, tem muito cientista brasileiro bom pra caramba. Tem. E que não é... Aliás, tem os antigos que não são conhecidos. E tem até os atuais que também não são conhecidos. Por isso, por exemplo, trouxe o Douglas aqui. Ó, o cara que tá trabalhando no Sirius, cara. Ele comanda um dos maiores laboratórios do Brasil, entendeu? Sim. E quem conhece ele, entendeu? Então... Eu conheço. Não, você conhece. Não, a gente, eu falo assim, quem é do ramo conhece, né? Mas quem tá de fora, então isso é que é legal. E esse livro aí é muito legal por conta disso, entendeu? Tem muita gente que, assim... Ai, a minha rua chama Vital Brasil. Por quê? Eu nem conheço esse cara. Quem é esse Quem cara? foi, né? Pois, quem é? Quem foi? Ah, meu instituto chama não sei o quê. Ah, como o negócio nasceu. Olha, aqui tem muita história divertida. É todo ilustradinho. Ah, qual que é a câmera? Essa aqui, né? É ilustrado pela Bianca Nazari, que é uma ilustradinho. artista maravilhosa. Não foi só a gente que fez, foi eu, a Laura e o Renan, que também é um divulgador científico. E assim, foi feito com muito carinho. E a gente conta a história dos cientistas. E o José Reis... Sensacional. Pode falar dele, que esse cara é sensacional. Ele era um cientista que ele percebeu que não podia só usar a linguagem que a gente aprende na academia. Então, ele não chega para uma pessoa que está precisando de ajuda, que vai lá no consultório dele, ele pesquisava aves, né? Ele não chega e fala assim, toma, lê esse livro aqui em francês que você vai resolver a doença da sua ave. E a pessoa, tipo, sei lá, analfabeta. Ele tinha essa empatia de perceber que ele tem que mudar a linguagem dele. Então, ele começou assim, e ele fazia trabalho em rádio, fazia trabalho em TV, ele fazia trabalho com criança, escrevia livros, sabe? O cara era o Carl Sagan na época. E aí, ele era muito mal visto dentro da academia. Porque... Muito mesmo. As pessoas, os pares, né? Tô falando dos pares. Falavam, você tá perdendo seu tempo. A gente construiu esse conhecimento, você vai dar de mão beijada. Exatamente. Olha isso pra mim é a pior coisa que tem. Sim. É o cara falar isso. Porque, você trabalha dentro de um negócio que chama-se universidade, entendeu? Para tornar o conhecimento, né, universal, né, para todo mundo. E não, cara, você quer guardar aquele negócio só para você. Isso é um negócio terrível. Eu participei de um simpósio uma vez, palestrando, e era uma mesa de discussão sobre a divulgação da ciência. E eu falei sobre como era muito importante que a gente saísse da universidade, mostrasse a cara e tal. Mas eu enfatizei que a questão não é que todo cientista deve ser divulgador, mas que quem faz divulgação precisa ser valorizado, porque cientista que faz divulgação não fala da própria ciência, fala da ciência como um todo. Então, a gente está valorizando a área como um todo. Então, nada mais justo que todas as pessoas envolvidas, pelo menos, valorizem o trabalho que a gente faz. Claro. E aí, acabou o meu tempo de fala, eu fiz todo o meu discurso lá. E aí, um professor que estava lá na mesa foi falar depois de mim, e eu não tinha nem tempo para dar uma réplica ali, e falou coisas do tipo que a gente não tinha que fazer isso não, e que já existia muita divulgação científica, como, por exemplo, a revista FAPESP. Nossa. Então, só para quem não conhece, a revista FAPESP é uma revista da FAPESP, que é uma agência de fomento à pesquisa do estado de São Paulo, mas que é uma revista estritamente científica, alto nível para cientistas. Quem é que vai ler aquilo ali, né, cara? Pois é revista de cientista para cientistas, não é de Exato. cientista para o público, né? Então, não tem como chamar aquilo de divulgação científica. Então, a gente enfrenta muito isso. Eu percebo que em algumas universidades isso é mais forte
do que em outras. Na USP, a gente teve muita sorte de trabalhar num instituto que valoriza muito a divulgação. Tanto o meu supervisor quanto a supervisora da Ana valorizavam muito o nosso trabalho. O Instituto abraçou o nosso trabalho como sendo parte legal, do né? Instituto. Então, a gente passou a fazer... Isso é raríssimo, né? É raríssimo. A gente passou a fazer divulgação pro Instituto, sabe? A gente passou a participar... Internamente ali, né? Da divulgação que eles faziam. Então, assim, fomos muito bem tratadas e reconhecidas e valorizadas ali. Mas a gente é uma grande exceção entre os divulgadores científicos que estão em universidades. E isso é muito triste. Então, até por isso, a gente fez esse livro, que é para mostrar tudo isso, porque muitas pessoas não sabem o que existe lá dentro, porque tem esse bloqueio. Exato. E o público-alvo do livro é crianças a partir de 7 anos, adultos, jovens, e todo mundo. Qualquer um que queira conhecer os cientistas, né? Tá alfabetizado, já consegue ler sozinho, manda bala. Aí fica a dica para o Dia das Crianças, inclusive, tá chegando. Que Fica legal. aí, ó. Vamos, já que a gente tá fomentando o capitalismo, vamos fomentar o capitalismo. De uma forma certa. E o Zé Reis é um cara, assim, realmente sensacional, né? E hoje a USP tem um instituto, né? O Instituto Zé Reis, né? Sim. Tem prêmio também. Tem um Prêmio prêmio José Reis também. do CNPq. Que é de jornalismo científico, pessoal. Porque qual que é o grande problema? Tudo bem, o cientista ele tá ali preso. Aí tem que ter alguém tem que divulgar essas coisas, né? Eu falo principalmente na área de saúde. Na minha, cara, ninguém tá nem aí. Sabe, cara? Tipo, ontem saiu lá que a grande mancha vermelha no interior dela tem um vento maior do que fora. Cara, isso aí não vai mudar a vida de ninguém, entendeu? Aí Sinceramente, não vai mudar a vida de ninguém. É um negócio legal pra caramba, mas não vai mudar a vida de ninguém. A mancha vermelha agora só cabe uma terra, antes cabia 3, ela tá diminuindo. Tá bom, cara. Agora elas não, entendeu? Ela tá diabetes, entendeu? Que é um negócio que é todo dia, toda hora tem problema. E aí, quando você pega o jornalista, que aí é o cara que vai comunicar, Exato. e aí ele vai ter que ler, tipo, um paper, ou vai ter que entrar dentro de um instituto, de um laboratório e conversar com a Ana, com a Laura lá. Aí você vai falar pra ele, cara, e agora? O que eu escrevo, né? Sim. Então, esse que era Mas um sabe grande que aconteceu problema, uma né? coisa assim com a gente? A gente, toda quarta-feira, não, a cada 15 dias de quarta-feira, a gente faz um mexidão de notícias. Assim, a gente pega notícias Isso, científicas legal. das últimas semanas e discute, né, no nosso canal. Inclusive, hoje seria nosso mexidão e a gente adiou pra semana que vem porque a gente tá aqui. Aconteceu de eu querer trazer notícias de outras áreas, que não fosse área de saúde ou área biológica, né? E eu não consegui, porque a matéria estava escrita de um jeito tão difícil que eu não consegui entender a matéria para poder explicar para as pessoas. E aí eu desisti. Falei, cara, não tem como, eu vou ter que fazer uma faculdade para entender esse rolê, Exato. para poder explicar para alguém. Então, eu não E aí, então, aí esse jornalista, ele tá fazendo, né, é um problema, né? A culpa... Olha, eu vou ser muito honesta. Eu não vejo que a culpa é do jornalista nesse caso, porque muitas vezes o jornalista, ele tem que, como você falou, tem que lidar com a informação que ele está recebendo. E se essa informação chega truncada, como que ele faz para destravar isso, sabe? Sem ele ter o conhecimento... Se eu que sou cientista tenho um mínimo conhecimento de física, por exemplo, ou de engenharia, não consegui entender nada. Imagina uma pessoa que não tem informação nisso. Então, a gente sempre bate na tecla também da questão da convivência e do contato com jornalistas. Isso. Do como é importante pra gente, como cientista, aprender a fazer essa ponte. Né? Tipo, aprender a comunicar com o jornalista, explicar pra eles. Né? É fundamental, porque eles que vão comunicar. A gente tem, igual lá no Science Vlogs, né? Tem o Reinaldo, né? Sim. Que é um grande jornalista, Salvador, né? Só que, cara, são exemplos ali que você pega um ou outro. São muito fora da curva. É muito fora, entendeu? Porque, e acho que eles até estudaram aí no Zé Reis e tudo. Porque é muito complicado isso, né? E aí, na hora que você vai ler o jornal, tá lá um negócio que tem nada a ver com o que tá acontecendo. E aí, o grande povo vai ler o quê? Vai ler o jornal. E aí, até você sair lá da universidade e vir aqui falar, cara, galera, é o seguinte, ó, isso aqui foi passado de maneira errada por conta disso. É muito complicado, né? Tem duas coisas que eu falo. Você, como um cientista, um pesquisador, você não precisa abrir um canal, abrir um Instagram, abrir um Twitter para falar de ciência. A gente não fala que é para todo mundo fazer isso. Seria legal. Mas não é isso que a gente prega. A gente prega que você, pelo menos, consiga falar da sua área, da sua pesquisa, do seu paper, da sua publicação, com qualquer pessoa. Pelo menos isso, entendeu? Então, se for um jornalista lá, tenha a empatia que o José Reis tinha de perceber que, olha, ele não tem a mesma formação que eu. Não vou usar os jargões. Se eu usar, vamos explicar o que é. Então, eu preciso falar da célula beta pancreática.
poxa, o que é a célula beta-pancreática? É a célula que secreta a insulina. Então, vamos traduzir, vamos explicar, vamos tornar acessível para aquela pessoa entender e tornar acessível. Então, saiba conversar. Você que faz pesquisa científica, saiba conversar com qualquer pessoa sobre o seu assunto. Com o jornalista, com o porteiro do prédio, com a sua avó, com os pares, né? Que a gente aprende isso aí, a gente aprende desde o começo. Então, a gente precisa não só saber conversar com os pares, mas saber desenvolver o raciocínio com o resto do público, que é a parte importante. Porque em casa, né? Se você conseguir explicar em casa, já tá ótimo, né? Eu tenho duas coisas pra falar. Uma coisa que eu lembro muito, pra quem assistiu Friends, todo mundo não suportava o Ross quando ele chegava pra falar do trabalho dele, que ele era paleontólogo. Por quê? Porque ele não explicava, ele falava difícil, todo mundo achava chato, ninguém queria ouvir. E essa é a visão que as pessoas têm de muitos cientistas, porque fala difícil. Inclusive, tem dados disso, né? O que motivou a gente a fazer o livro foi que as pessoas não conheciam os cientistas, né? Não eram capazes de citar cientistas brasileiros, nem o cientista brasileiro, Albert Einstein. Vivo, cientista brasileiro vivo. Chegaram, falaram isso? Falaram. É uma pesquisa de percepção que sai a cada 2 anos, né? Acho que é 4 anos. 4 anos. Então, eles fazem essas pesquisas com as pessoas e as pessoas não sabem nome de cientistas e... Isso é terrível, não sabem instituto, não sabem onde faz a ciência. Exatamente, não sabia lugar. Então, no capítulo final aqui do livro, a gente conta, inclusive, onde é feita a ciência nas universidades, qual é o caminho para ser um cientista, porque também as pessoas não sabiam. E uma das coisas que as pessoas apontavam era também qual era a visão delas de um cientista. E uma das coisas era uma pessoa que fala difícil. Fala complicada. De fala complicada. E isso chama muito a nossa atenção, sabe? Porque isso resume tudo. E a gente criou, a partir dali, na verdade, não começou como um livro, foi uma ideia do Renan para criar uma série de postagens nas nossas redes sobre cientistas brasileiros. E deu tão certo que ele falou assim, vamos fazer um livro. Pegaram uma mini biografia, né, de cada um, né? E aí transformamos no livro. E foi a partir daí, né, dessa questão de falar difícil, de ser complicado, de ser excêntrico. Tinha uma alternativa lá que era assim, uma pessoa infeliz que não tem vida amorosa. Caramba! Aí eu olhei pro meu marido em casa. Tá vendo aí a visão? É isso, a gente vem também pra desestereotipar, porque assim, quem é o cientista? Pergunta pra qualquer um, o cientista é um cara de cabelo branco, mais velho, bagunçado tudo isso, e tal. Então, olha só quem pode ser uma cientista. Uma pessoa que tá aqui. As pessoas se chocam quando veem a gente, porque nós somos 2 mulheres jovens. Falando... Skincare tá em dia. Skincare tá em dia, gente. E, tipo, isso choca, né, as pessoas, porque não é a visão que elas estão acostumadas a ter de alguém falando de ciência. Não tem cara. Mas aí também tem muita culpa do próprio cientista, né? Naquele lance de manter o conhecimento só pra ele, o cara fala assim, cara, eu vou falar o mais difícil possível, que aí ninguém vai entender porcaria nenhuma mesmo. Que é proposital. E não vão nem me encher o saco, e não vão nem me perguntar, entendeu? Aí o cara começa a explicar, vamos supor que o cara quer falar de diabetes, ele começa a falar de nome de célula, nome de enzima, nome de um monte de coisa, a pessoa olha, tá, beleza, cara. E vai fazer outra coisa. E não, isso aí é negócio. A gente só, nossa, eu sou pra caramba com isso aí. E eu vou trazer ainda o Iclis aqui, que é uma outra área, que é da área de história, que aí a dele tem um outro grande problema, né? Porque todo mundo quer, igual ele brinca, né? Ele fala, né? O grande problema é que todo mundo é historiador, entendeu? E isso aí cria uma confusão, polui todo o ambiente, né? E na minha área, nem na minha área de trabalho, né? Minha área de trabalho é petróleo, é outra coisa, né? Mas na área que eu divulgo aí, que é astronomia, né? A gente tem aí grandes... Tem problema muito sério com isso, entendeu? Tem muita gente que é astrônomo também, né? Tem muita gente que é astrônomo. Muita gente quer fazer o mapa astral. Não, mas é legal. Tem vários astrônomos que já estão saindo. E nessa aí de explicar, tem uma thread muito legal que foi até um astrônomo que fez, eu acho, no Twitter. Falou assim, explique sua pesquisa de forma fácil aqui em 240 caracteres. Aí a pessoa ficou muito legal. Então, várias pessoas que estavam fazendo doutorado, mestrado e tal, começaram a escrever de uma maneira, né, mais fácil da pessoa entender. Foi bem interessante. É um super desafio. A gente, no começo, antes da pandemia, no ano passado, a gente deu uma disciplina lá na USP para pós-graduação sobre comunicação e divulgação científica. Então, não era justamente para pessoas abrirem o canal, como eu falei, mas era para ensinar elas falarem, né? Então, melhorar a linguagem, o que elas podem fazer para... Mas aí para turma, para dentro da universidade. Para os pós-graduandos. legal.
E aí, era uma semana inteira, então a gente dava várias ferramentas, muitas que a gente aprendeu no FameLab, né? Quando a gente fez o treinamento lá. E aí, no 5º dia, uma das tarefas era fazer isso. Pega a sua pesquisa, faz 1, 2, 3, um fio, né? 3 tweets. Pra explicar para as pessoas. Então, pode botar fotinha, pode construir, você tem que publicar. Nossa, as pessoas ficaram desesperadas. Eu não sabia, assim... Foi a atividade que demorou mais tempo, da disciplina inteira. O povo ficou desesperado, porque, assim, eles viam... será que tá bom? Será que todo mundo vai entender? Aí, um monte de jargão. Eu falei, mas não, você vai ter que mudar isso aqui, não vai entender. Aí, voltava e ficava assim... Ficou, assim, mais tempo do que a gente imaginou que ia ficar nessa atividade. Porque as pessoas têm dificuldade de sintetizar, de traduzir, pra passar a mensagem. E aí, o último dia também foi uma apresentação estilo FameLab também. Você tinha que fazer uma apresentação oral lá, porque o cientista tem que saber falar. Tem que saber. Tem que saber. Eu acho que tinha que ser eu não sei como que tá aí no mestrado, doutorado, pessoal, mas eu achei que isso é uma matéria. Isso aí, entendeu? Tinha que ter uma matéria fixa, né? Pro cara poder se comunicar, meu. Porque, assim, nós aí, né? Todos eu também, eu fiz meu mestrado, doutorado, foi na Unicamp, né? Então, nós que somos aí da universidade pública, né? Que ganha bolsa e tal. Cara, a gente tem que voltar alguma coisa, né, pro pessoal, né? Assim, vocês já voltam aí por causa da área de vocês de atuação, mas o resto tem que voltar. Então, tem que aprender a se comunicar, né? Eu acho que tinha que ser uma matéria, assim, obrigatória, entendeu? A comunicação científica, ou o próprio jornalismo científico. Eu vou mais longe, eu diria que devia ter até na graduação. Na graduação, né? Porque mesmo que você não vá ser cientista... sim, claro. Você vai ter que falar com alguém, Você já é ali, né? Você tem uma formação acadêmica ali, e você vai falar com cliente, com paciente... Claro. Tem uma história que a gente ouviu um tempo atrás, que era de uma dentista. Que a paciente chegou puta pra secretária e falou assim, não, com essa dentista eu não volto, você me marca com a outra, porque não sei o que tem. E a paciente foi embora e a secretária foi tentar entender o que aconteceu. E ela falou assim, eu não sei. A paciente falou assim, ela me chamou de retardada, porque daqui eu não volto, ela me chamou de retardada, não sei o quê. Aí foi tirar satisfação com a dentista, ela falou assim, não, eu disse pra ela que se ela fumasse ia retardar a cicatrização da ferida. E aí, mano, tipo, olha o problema que a escolha de palavras causa. Tipo, se ela diz assim, olha, se você fumar, vai demorar pra cicatrizar? Acabou, ou vai demorar pra sarar? Pronto, acabou.